Bom dia. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês, nesse ambiente que nos foi permitido criar, para que a gente continue o nosso trabalho, para que vocês continuem realizando esse trabalho de luz, que esse trabalho fraterno, abnegado, que de alguma maneira conforta corações, dá força para que as pessoas encarnadas possam seguir adiante. Mais uma vez eu fico muito grato pela oportunidade de trabalho que me foi concedida pelo seu Alfredo, e é uma alegria muito grande. Pensando no tema que é para colocar aqui na nossa reunião hoje, me veio intuitivamente para falar do silêncio. E no início das pesquisas, eu encontrei a questão 772 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito, no silêncio, se torna mais livre e pode entrar em contato com os espíritos. Bom, diante do contexto em que a gente vive, não só atualmente, mas no dia a dia, em geral, quantos são os momentos e quantos são os lugares de extrema agitação? Momentos e lugares em que fica evidente uma desorganização da energia, uma desorganização da matéria. E então, nesses momentos e nesses lugares, o silêncio ele se faz uma ferramenta que permite uma maior e melhor percepção desse contexto. E quando nós, nesse contexto, conseguimos percebê-lo e silenciamos, em regra, a gente se torna uma gota de calmaria que em pouco tempo inunda o ambiente e acalma. E ainda que isso não aconteça, ainda que o ambiente continue um pouco conturbado, um pouco desorganizado, nós, quando silenciamos, contribuímos para que isso não piore. E então, silenciar nesse contexto já é uma grande ajuda. Quantas vezes também nós mesmos nos percebemos agitados, desorganizados? Muitas vezes já despertamos assim, já acordamos com os pensamentos tomando conta, né, da nossa mente, as preocupações, os próximos passos, o que nós temos que fazer ao longo do dia, ao longo da semana, as tarefas que nos esperam, e colocamos a água para ferver e olhamos o celular e saímos correndo para cá, para lá, de forma desordenada, desorganizada, e já iniciamos o nosso dia dessa maneira, e muitas vezes, sem que a gente perceba, passamos o dia todo dessa maneira e vamos nos recolher à noite dessa maneira.
agitados, com pensamentos agitados, com emoções desorganizadas. E também nesse contexto, o silêncio surge como, mais uma vez, uma ferramenta de luz. Porque se percebermos isso e conseguirmos silenciar um pouquinho a mente e silenciar um pouquinho o corpo, e silenciar um pouquinho o corpo nada mais é do que parar, um gesto tão simples, parar, ficar um pouquinho imóvel por alguns segundos, por um minuto, isso vai nos permitir ouvir o ambiente, ouvir os sons do ambiente, vai nos permitir perceber os nossos sentimentos, nos permite notar o quanto a nossa respiração está ofegante, nos permite notar o quanto o coração está acelerado. Eu confesso que acabei de perceber isso, porque notei que iria me atrasar um pouquinho e já comecei a fazer as coisas de forma um pouco desordenada. E quando eu percebi, parei, falei, calma. E quando a gente silencia, Kardec provavelmente tem razão, os espíritos falam conosco e geralmente nos dão conselhos. E o conselho que me veio foi, calma, vai falar sobre o silêncio? Silencia um pouquinho. E então eu consegui ouvir quantos pássaros estavam cantando, as cachorras latindo, as pessoas passando na rua, e isso automaticamente me acalmou. E a partir daí a gente toma as atitudes de forma mais ordenada, a energia se organiza, o coração se acalma, e o nosso espírito talvez fique mais acessível aos espíritos de luz. Quantas vezes, em momentos de cólera, o silêncio não se torna também uma ferramenta de luz? No momento de raiva, silenciar impede que os sentimentos desajustados, temporariamente desajustados, se transmutem em palavras de insulto, e o silêncio impede essas palavras de insulto e dá a chance necessária ao tempo que acalma o espírito. E aí, em silêncio, os espíritos provavelmente nos aconselham. Bobagem. É só se acalmar. E vem o tempo, um santo remédio, e graças a ele a cólera passa e se transmuta em compreensão. Quantas vezes nos vemos diante de situações ou pessoas e talvez por um mau hábito, muito comum hoje em dia, infelizmente, nos vem uma intenção de crítica destrutiva, de crítica maldosa, ou simplesmente por um vício de pensamento. E o silêncio, se anteceder a palavra, se anteceder o gesto, o silêncio impede
que essa crítica seja emitida e, portanto, impede que a gente muitas vezes emita um mau juízo. Uma opinião que, em regra, é carente de elementos suficientes para que seja compreensível. Quantas vezes emitimos uma crítica e depois de alguns minutos nos vem um dado que nos faltava para uma melhor compreensão daquela situação. E aí nós concluímos que, portanto, a nossa crítica foi injusta ou precipitada. Portanto, o silêncio nesse contexto também dá tempo para que outros elementos nos cheguem, a fim de formarmos uma melhor compreensão sobre aquele fato, sobre aquela pessoa, nos auxiliando no sentido de não emitirmos críticas, mas sim de sermos compreensivos. O silêncio permite que o tempo haja sobre a crítica destrutiva ou negativa e a transforme em palavra de compreensão. Como se fosse um passe de mágica, uma simples mágica, simplesmente silenciando. O silêncio, ele é necessário aos sentidos. Nós, nesse plano, desenvolvemos ao longo da nossa evolução, muito antes da palavra, muito antes do raciocínio, nós desenvolvemos os sentidos. Ouvir, o tato, o paladar. E isso é algo que está conosco há muito mais tempo. E é claro que o desenvolvimento do raciocínio e da palavra corresponde a uma evolução da raça humana. Mas não podemos nos esquecer da nossa essência. Porque sentir é muito mais primitivo e está muito mais registrado no nosso espírito do que pensar e raciocinar. E o silêncio, muitas vezes necessário aos sentidos, nos permite olhar e reparar. Em silêncio, a gente consegue olhar e enxergar e ver. São os olhos do sentir. O silêncio nos permite olhos de ver além. O silêncio nos possibilita ouvir. Um gesto tão simples e com tanto poder que, particularmente, eu tenho aprendido há pouco tempo. Junto ao CVV, que desenvolve um trabalho de escuta. Nada além disso. Escuta. Eles ouvem sem emitir juízos, sem emitir opiniões, sem emitir conselhos. É um trabalho de escuta. Uma coisa tão simples e com tanto resultado, algo que está ao nosso alcance, algo que podemos fazer no dia a dia, com as pessoas próximas, com as pessoas não próximas. Escutar. Muitas vezes as pessoas, os irmãos próximos, só estão carentes disso, de serem ouvidos. Apenas isso. E isso está disponível para nós. Escutar, ouvir.
Mas para escutar, para ouvir, primeiro a gente precisa silenciar. O silêncio também nos permite degustar melhor um café, a água, um alimento. Permite tatear o vento, a brisa, a água do banho, um abraço, um carinho. Mas para que a gente tateie melhor isso, o silêncio se faz necessário. Abraçar alguém falando é gostoso, mas abraçar alguém em silêncio é sublime. O silêncio nos possibilita estar. E hoje em dia se fala tanto em mindfulness. O princípio básico do mindfulness é silenciar. E isso nos permite estar no momento presente. E estar no momento presente é estar mais vivo. É viver de forma mais intensa. Simplesmente silenciando um pouco. O silêncio é também caminho largo e fácil para a empatia e para o amor. O silêncio é caminho largo para a empatia e para o amor, à medida que permite ouvir, à medida que permite ver e enxergar o outro e a nós mesmos. À medida que permite perceber a beleza que há em tudo e em todos. Isso é o amor sublime também. E quando isso se dá, de algum modo estamos tocando o céu. Estamos sutilmente em íntimo contato com Deus. E o primeiro passo é tão simples: silenciar. É impressionante como uma prática, um gesto, uma atitude tão simples, que é silenciar, pode levar a lugares tão incríveis, como tocar o outro em seu íntimo, tocar a si mesmo em seu íntimo, tocar sutilmente Deus, tocar, sentir sutilmente o sagrado e o sublime, que existe em tudo e em todos. Silenciar, portanto, é prática que importa nossa dedicação no dia a dia, em casa, no trabalho, no convívio. Porque é, como vimos, salutar e sublime gesto de amor. Que saibamos silenciar para degustarmos as benesses do silêncio, como a empatia, o amor ao próximo, os conselhos dos espíritos irmãos,
e que a gente possa cada vez mais assimilar como prática diária, como prática rotineira, essa ferramenta tão simples que nos foi colocada à disposição como ferramenta de evolução. Por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Obrigado pelo silêncio de vocês.